Vocês se lembram da repercussão que Bruno Borges causou há alguns anos atrás? Popularmente conhecido como Menino do Acre. Bruno simplesmente desapareceu no ano de 2017. Sua família entrou em desespero e as buscas começaram. Bruno só voltou para casa alguns meses depois e disse que nada de grave havia acontecido. Recentemente, ele resolveu dar uma entrevista e contar o que realmente aconteceu em 2017. Eu sou Uriel Martínez e é um enorme prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Antes de começar a contar mais sobre essa nova repercussão que o Menino do Acre criou, que tal a gente relembrar este caso? Tudo começou no dia 27 de março de 2017, quando Bruno saiu de casa onde ele mora na cidade de Rio Branco. Porém, antes de sair de casa, ele deixou no seu quarto 14 livros escritos à mão e criptografados. Alguns trechos também foram escritos na parede, teto e chão do quarto de Bruno. Além dos livros e das escritas estranhas por todo o quarto, Bruno também deixou para trás uma estátua de R$ 10.000 de Giordano Bruno, um filósofo pelo qual Bruno é totalmente fascinado. As imagens dos livros e do quarto de Bruno, com as escritas estampadas, as páginas de vários sites brasileiros e até alguns sites estrangeiros. Ninguém sabia onde Bruno estava e muito menos o que ele estava fazendo. Marcelo Ferreira, um amigo próximo de Bruno, chegou a ser detido pela polícia por suspeita de falso testemunho. Na casa de Marcelo, a polícia encontrou 2 contratos, um deles, inclusive, com autenticação no dia do desaparecimento, que estabelecia as porcentagens de lucros com as vendas dos livros de Bruno. Na verdade, Marcelo ajudou Bruno a escrever esse livro e, por isso, teria direito a uma porcentagem. Com isso, Bruno estava desaparecido, sua família não fazia ideia de onde ele estava e as autoridades começaram as buscas. Cerca de 3 meses depois do seu desaparecimento ser anunciado por toda a mídia, seus familiares decidiram lançar o livro, deixado pelo garoto intitulado como TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento. Esta obra publicada era apenas o primeiro dos 14 livros deixados por Bruno. Uma das práticas que o livro de Bruno pregava era a de que o isolamento é capaz de potencializar a espiritualidade e os órgãos sensoriais para melhor absorver o conhecimento. Essa prática lhe diz alguma coisa? Na época, a polícia e muitas pessoas acharam que o sumiço de Bruno era, na verdade, uma jogada de marketing para garantir a divulgação desse livro. De fato, parecia ser isso e a ideia era muito boa, mas, com o tempo foi passando e Bruno não apareceu, essa ideia foi totalmente descartada. Em junho de 2017, a polícia deixou de tratar o desaparecimento de Bruno como crime, já que ele tinha saído de casa por vontade própria e não existia indícios de que ele teria sido sequestrado ou algo do tipo. O Menino do Acre estava famoso, tinha virado meme e foi o principal assunto da mídia nacional por alguns meses. Mas no mês de agosto, o desespero da família de Bruno chegava ao seu fim. No dia 11 de agosto, por volta das 5h22 da manhã, Bruno chegou em casa. Ele estava descalço e tocou a campainha da sua casa, mas ninguém atendeu. Só depois de mais ou menos 1 hora de espera, um vizinho de Bruno ligou para seu pai e avisou que ele estava na porta de casa. Com isso, o caso do desaparecimento de Bruno tinha chegado a um fim. Quando voltou, ele se recusou a falar sobre o seu isolamento e dos detalhes sobre o local onde permaneceu durante todos esses meses. Mas onde o Menino do Acre estava e o que ele estava fazendo? Recentemente, Bruno concedeu uma entrevista e revelou alguns fatos sobre o seu desaparecimento. Na verdade, até hoje, Bruno se recusa a contar tudo do seu isolamento, mas ele, ao menos, contou alguns detalhes que até então eram totalmente desconhecidos. Segundo Bruno,
Todo o seu paradeiro foi planejado. Foram cerca de 5 anos se preparando para aquela experiência e ele chegou até a levar alguns suprimentos para o local para poder sobreviver. Além disso, ele também levou livros de filosofia e a cabala. Durante os meses que ele ficou isolado, Bruno lia, refletia e meditava coisas a respeito da vida, do universo, da psique e dos seus mistérios. Ele afirma que aquela experiência tinha como objetivo o autoconhecimento, assim como dizia em seu livro. Como ele estava sozinho, era totalmente inevitável que as dificuldades viriam. Bruno disse que alguns de seus maiores desafios foram enfrentar o frio e um período em que ele ficou muito fraco fisicamente. Porém, a sua maior dificuldade foi encarar seus próprios medos, angústias, dúvidas e uma série de coisas que, segundo ele, passou a vida escondendo dele mesmo. Em outro trecho da entrevista, Bruno revela que estava procurando a verdade sobre a vida, algo raro entre a maioria dos seres humanos, principalmente pelo fato de que a vida inteira das pessoas é uma grande ilusão. Para Bruno, ninguém se conhece realmente e não sabe nada a respeito de si mesmo. Quando questionado sobre o percurso realizado durante seu sumiço, o menino do Acre afirmou que seu objetivo era sair da zona de conforto e abrir mão das regalias às quais estamos acostumados, assim como várias figuras históricas fizeram, como monges, profetas e sábios. Ele também afirmou que seu isolamento era necessário e citou alguns exemplos de por que as pessoas deveriam viver essa experiência. O ego, segundo Bruno, só sobrevive em convívio social. E, de fato, ao menos para mim, isso é uma grande verdade. Bruno afirma que quando uma pessoa está isolada, as máscaras que vestimos acabam se tornando desnecessárias. Após isso acontecer, nós passamos a deixar a individualidade de lado e começamos a nos enxergar unidos com toda a natureza. Esse contato também nos ajuda a compreender suas leis e, assim, tentar entender o Criador. Lembra quando eu disse que a mídia afirmou que o sumiço de Bruno poderia ser apenas uma jogada de marketing para ele vender o seu livro? Para o menino do Acre, sua estratégia era mais ou menos essa. A jogada de marketing foi um efeito secundário para Bruno, já que seu objetivo era realmente viver sua experiência como um eremita. Mas como o acontecimento deu destaque para suas obras, Bruno ficou satisfeito pelas pessoas se interessarem pelas mensagens de seus livros. O autor acha que fazer as pessoas pensarem sobre o sentido da vida é algo positivo e essencial para os seres humanos. Um dos objetivos de Bruno era fazer as pessoas filosofarem e, ao se isolar, como um eremita, ele deu o exemplo de que é possível deixar todos os valores de lado e ir em busca de sabedoria. Bom, mas qual era o real conteúdo do livro de Bruno? Publicado em junho de 2017, o livro tinha uma tiragem de 20.000 exemplares e chegou a estar entre os mais vendidos. Mas as críticas não foram nada positivas. A obra de Bruno defende a ideia de não fazer sexo, pois isso tomaria o nosso tempo. Não cometer o pecado da gula, principalmente comendo carne. Não usar anabolizantes e nem maconha, que ele chama ironicamente de santa erva. Ele também incentiva o isolamento para buscar o autoconhecimento e faz um alerta sobre seu livro, dizendo que é uma obra perigosa. Infelizmente, segundo o próprio autor da obra, o livro, que foi publicado enquanto ele estava isolado, continha alguns erros, como gramaticais e interpretações heterodoxas de obras filosóficas do cânone ocidental. Bruno afirma que, como suas escrituras estavam codificadas, houve muitos erros na decodificação, trocando palavras de lugar e deixando frases sem sentido algum. Assim,
como a crítica não entendeu muita coisa do livro, o próprio autor disse que ficou muito confuso ao fazer a leitura do conteúdo. Ele também afirma que não culpa ninguém pelos erros, já que a obra chegou nas mãos da editora praticamente ilegível. E afinal, quais foram as conclusões de Bruno após toda aquela repercussão? Depois de voltar do isolamento, Bruno diz que negou a fama e o dinheiro e que fez tudo aquilo por uma missão. Seu objetivo, acima de tudo, era divulgar as mensagens para o máximo de pessoas possível. Mas o resultado poderia ser melhor. Ele diz que a repercussão foi grande em quantidade, mas totalmente fraca em qualidade. A mídia não se preocupou em saber a verdadeira história de Bruno e logo o julgou como uma pessoa farsante e interesseira que só queria fazer dinheiro com os seus livros. Na entrevista, ele ironizou a situação afirmando o seguinte: deixei para trás uma vida de conforto, pessoas que eu amo e todos os valores que construí. Passei fome e frio, tive que lidar com os demônios de minha mente, com o medo da morte, tudo para ficar rico com livros de filosofia? Hoje em dia, Bruno Borges faz faculdade e divide o tempo livre em estudos interiores, reflexões e meditação. Seu quarto permanece do mesmo jeito, com as mensagens criptografadas pelas paredes e com a estátua em tamanho real do filósofo Giordano Bruno. Ele também recebe visitas de curiosos ao menos uma vez por mês. Bruno disse que essa é uma ótima oportunidade de explicar para as pessoas o acontecimento e afirma que já recebeu pessoas até da Itália. Esse foi um pouco da história de Bruno Borges, o cara que ficou conhecido como o Menino do Acre. Bem, o nosso vídeo vai ficando por aqui, mas com certeza vamos nos encontrar nos próximos vídeos aqui da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos.